A herança de Marília Mendonça. Murilo Huff, pai do filho da cantora, abriu mão do direito de ser o tutor do Léo. E quem vai cuidar da fortuna herdada pelo garoto agora vai ser a avó da criança. Como funciona a lei para casos como esses? E o que você faria no lugar do Murilo? A mesma coisa ou diferente? Vai ter enquete ao vivo para a gente trocar uma ideia junto. Jovem é atacada por pitbull em condomínio de Vicente Pires. Uma outra pessoa e um cachorro de pequeno porte ficaram feridos. Os donos do pitbull saíram de casa e deixaram o portão aberto. A moça ficou tão machucada no rosto que precisou de uma cirurgia para reconstruir parcialmente o nariz. Que perigo, né? Governo vai revitalizar 16 passagens subterrâneas. Os trabalhos começam pela Asa Norte e em seguida vão para a Asa Sul. A demanda é antiga porque muita gente prefere atravessar o eixão de 80 km por hora do que enfrentar escuridão, insegurança, urina e outros transtornos por ali, né? Não se engane pelo jeito de bom velhinho, de inocente. Esse senhor que você vê na tela tira proveito da aparência frágil, finge ser cliente e furta produtos. Numa ótica da Asa Sul, ele orçou um par de óculos de R$300, mas botou no bolso um de 3 mil. Está preso o homem que, mesmo tendo uma medida restritiva, invadiu a casa da ex-mulher. Kátia Gomes. Exatamente, Malta. Ele invadiu a casa da ex-mulher para furtar o celular dela. Depois disso, a polícia começou uma grande perseguição. Um policial civil conseguiu detê-lo depois de um mata-leão. A imagem é impressionante. Depois desse mata-leão, vizinhos aplaudiram a ação do policial. É de se aplaudir mesmo. Selvageria, pancadaria e depredação na volta do Candangão ao Mané Garrincha. Um horror, né, Rodrigo Miranda? É isso mesmo, Malta. Cenas lamentáveis nas arquibancadas do estádio Mané Garrincha, no clássico, o maior clássico do Distrito Federal, que foi entre Gama e Brasiliense. O resultado no campo foi ofuscado por toda essa confusão. Os torcedores que não estavam envolvidos nessa selvageria tiveram de se abrigar no campo. Durante essa pancadaria, a polícia agiu rápido, tirou os badeneiros do estádio, escoltaram eles para regiões aí, para evitar conflitos também fora do estádio. A Justiça Desportiva do DF já está com o caso em mãos e vai julgar hoje uma liminar que pode proibir a entrada de torcidas em todos os jogos de futebol realizados aqui no Distrito Federal. Obrigado, Rodrigo. Até já. E a história de quem começou a fazer o próprio sabonete porque tinha alergia daqueles que comprava, e não é que isso virou um negócio? Tudo pronto para fazer o sabonete. Eu já estou aqui prontíssima, de avental, luva e equipamentos de segurança para começar todo o processo. Vou deixar o microfone de lado um pouquinho para colocar a mão na massa e você acompanha junto comigo o passo a passo. Se tudo der certo, fica aí a dica para eu trocar de profissão. Primeiro, sabe aquelas histórias que parecem ficção? Então, o caso que eu vou te contar agora podia muito bem ser a vida de um personagem de novela, de uma história infantil, talvez, quem sabe? Porque é um idoso com carinha de vovô, de bonzinho, inocente, mas que tem cometido diversos furtos no Distrito Federal. Ele se aproveita da aparência frágil. Olha aí, tá na tela para você ver. Esse homem tá aí numa ótica da Asa Sul, aí é um outro estabelecimento. E ele finge, não quero nada, quero um orçamento, vim perguntar preço. Quando menos espera, o produto vai embora. O repórter Rodrigo Miranda conversou com algumas vítimas e conta tudo pra gente agora. As imagens da câmera de segurança flagraram a ação do vovô do crime do DF. Ele entra na loja com um blazer no ombro e pede um orçamento de um óculos. Com a atendente distraída, ele consegue pegar um óculos, esconder e vai embora tranquilamente. Ele chegou, né, mostrando um papel no bolso e já informando o grau, né, e eu pedi para ele se sentar, até puxei a cadeira, fui cortês com ele. Nunca passou pela cabeça que ele iria, né, já estava tudo planejado para fazer o furto. Então, assim, eu fiquei bastante chocada, né. Ao olhar as câmeras, os donos da loja quase não acreditaram no que viram. A pessoa mais idosa passa uma certa seriedade pra gente, né? A gente não imagina que uma pessoa idosa vai cometer um delito assim. Só nessa loja, o vovô do crime causou um prejuízo de R$3 mil. Surpresa com a situação, a dona resolveu divulgar as imagens
para alertar as pessoas. E não demorou muito para aparecerem novos casos do senhor agindo do mesmo jeito. Nessa loja de produtos para carro, o idoso chega com o casaco no ombro, a mochila na mão e usando, dessa vez, uma camisa de uma empresa de transporte público do DF. Disfarçadamente, no meio dos outros clientes, ele coloca a mão dentro do expositor e furta o produto. Fico indignado vendo um cara como esse, reincidente, e acredito que não foi só a minha loja ou essa loja, ele deve ir em vários estabelecimentos comerciais. E até agora esse cara está solto. Difícil, hein? Tá complicado. Espero que as autoridades tomem uma providência. O caso na loja do Eduardo aconteceu em fevereiro de 2020. O vovô do crime ainda chegou a voltar na loja tempos depois. É o mesmo senhor que chegou em nossa loja em fevereiro de 2020 com uniforme da Piracicabana, terno preto tiracolo, mochila, onde ele solicita o orçamento e subtrai mercadorias enquanto estamos distraídos fazendo o orçamento que ele pediu. Fizemos um BO em fevereiro de 2020, ele retornou em 2021, acredito que em fevereiro aproximadamente, porém ele não levou nada na ocasião. A expectativa agora é que esse vovô, enfim, possa se aposentar dessa vida de crime. Evitar o prejuízo das pessoas que estão no comércio trabalhando, né? Evitar esse tipo de prejuízo. Especialmente nessa retomada, né, amiga? Depois de tanto tempo com a loja fechada, com o cliente não aparecendo, aí vem um vovozinho para levar um produto de R$3.000 longe. Eu quero dizer uma coisa, esses dias nós mostramos aqui o rapaz que furtava um par de chinelo, nem sei se era dessa marca, né, mas era de sandália, e mandou beijo para a câmera de segurança. Ele foi identificado e teve que ir para a delegacia prestar depoimento. Então, você viu aí esse senhor que as câmeras flagraram levando coisas de loja, levou numa ótica, levou em outro estabelecimento. Então, se você tem informação que pode ajudar a polícia, liga e denuncia. Furto dá pouca coisa, mas pelo menos vai ter que ir lá se explicar, né? E quem sabe, com esse transtorno, para de invadir loja e dar dor de cabeça para comerciante. Em Ceilândia, policiais militares prenderam um motorista que não tinha carteira de habilitação. Para piorar, ele atropelou um rapaz e fugiu sem prestar socorro. Um circuito de segurança que você está vendo na tela flagrou o atropelamento. Olha só, a vítima foi um ciclista que parou no meio da avenida, na QNP, para mudar de faixa. Ele foi pego em cheio pelo carro branco em alta velocidade. Ó. Uma equipe da Polícia Militar que patrulhava a área foi atrás do carro que atropelou o ciclista, né? E essa perseguição só terminou quando o motorista inabilitado bateu num outro veículo. Ele não estava alcoolizado, menos mal. Depois de tanta coisa que fez, foi preso em flagrante e levado para a 15ª Delegacia. A vítima do atropelamento foi encaminhada para o Hospital Regional de Ceilândia com muitas fraturas. A gente espera que essa pessoa se recupere. Essa é uma notícia de deixar a gente revoltado por uma certa irresponsabilidade dos donos, por imaginar que podia ter sido evitado. Lá em Vicente Pires, um ataque de pitbull deixou uma jovem de 23 anos ferida. Esse caso foi ontem, num condomínio lá da cidade. O dono do cachorro também é morador do mesmo condomínio e esqueceu o portão de casa aberto. O pitbull fugiu e atacou a jovem que passeava com o cachorrinho dela, que era bem menor. Vamos chamar ao vivo a repórter Kátia Gomes para falar com a gente agora. Ô, Kátia, além dela e do cachorro dela, uma terceira pessoa também foi ferida pelo pitbull, não é isso? Boa tarde. Oi, Malta, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Exatamente. Além da Luana, de 23 anos, uma outra mulher que tentou ajudar também foi ferida. Esse caso foi neste condomínio aqui onde nós estamos em frente, na chácara 44, aqui em Vicente Pires. A Luana, de 23 anos, saiu ontem para passear com um cachorrinho, quando de repente um pitbull atacou o cachorro dela. Ela ficou ali desesperada, tentou separar o pitbull e aí o pitbull acabou atacando a Luana. Ela foi ferida na perna e teve um grave ferimento também, uma grave mordida no nariz. Ela ficou completamente ensanguentada, inclusive nós recebemos um vídeo do marido dela que mostra ela logo depois do ataque, coberta de sangue. E aí no momento desse ataque, Malta, uma vizinha viu o que estava acontecendo e também tentou ajudar, tentou separar o pitbull ali da Luana. E nesse momento ela também foi atacada pelo cachorro, só que ela teve apenas ferimentos leves.
Nós conversamos com o marido da Luana, ele disse que todo mundo está muito abalado com o que aconteceu, né? Principalmente a mulher dele. Ela foi levada para o hospital, precisou fazer alguns pontos, né? Receber alguns pontos no nariz e vai precisar passar por uma cirurgia plástica, né? Para não ter danos maiores no nariz. Ele disse que, segundo o dono do cachorro, ele informou que a mulher dele saiu e deixou o portão aberto. Então o cachorro saiu sem focinheira, sem nenhuma proteção e ninguém percebeu. E essa, Malta, não seria a primeira vez que isso teria acontecido aqui no condomínio. Esse pitbull já teria saído outras vezes, inclusive atacado outros moradores. E por causa disso, esse dono do animal, ele foi autuado por negligência, porque isso já é um caso reincidente. E ele deve sim pagar uma multa. Como a Luana não tem plano de saúde, ela foi levada para um hospital. O próprio condomínio arcou com as despesas de cerca de R$13 mil e depois vai cobrar do dono do cachorro. Por conta da mordida também, a Luana vai precisar tomar a vacina antirrábica e também de tétano. Por telefone, o marido da Luana conversou com a gente e explicou exatamente como é que foi o ataque. Vamos ouvir agora. Ela acorda de manhã cedo para descer com o Apolo, meu cachorro. Tipo assim, quase todo dia. E eu acordo um pouco mais tarde, né? Geralmente eu acordo quando ela tá voltando do passeio. E nesse dia, né, no caso ontem, quando ela estava finalizando o passeio, ela encontrou um pitbull solto na rua de baixo do condomínio. E tipo assim, não deu nem tempo dela fazer alguma coisa. Ele, na hora, já foi correndo, atacou meu cachorro, o Apolo, mordeu ele no pescoço, né? E ela tentou tirar e foi quando ele virou e começou a atacar ela. Ao mesmo tempo que atacava ela e o Apolo, né, que ele é um cachorro muito forte. E o Apolo, ele é muito inocente, né? Foi criado, né, para ser um cachorro dócil. E por sorte, né, ela gritando socorro, alguns vizinhos foram lá ajudar ela, né? Inclusive eu fiquei sabendo que, se não me engano, uma mulher que ajudou ela, uma vizinha, também foi mordida por esse cachorro depois que a gente saiu, né, correndo para o hospital. O dono do cachorro me ligou algumas vezes, mas em nenhum momento eu senti firmeza na palavra dele, né, de que ele ia assumir alguma coisa. Inclusive, na última vez que ele me ligou, ele disse que não era culpa dele, que a mulher dele que ia assumir, que ele estava separando da mulher dele. Enfim, uma história muito louca. Mas, por sorte, né, eu desde o primeiro momento eu tive todo o apoio aqui da galera do condomínio, do síndico, dos vizinhos, né, tanto que o condomínio se prontificou a pagar todas as despesas, custear todo o tratamento, né? E depois vai procurar ser ressarcido pelo dono do cachorro. Duas coisas para a gente discutir nesse caso. Primeiro, eu quero agradecer a participação de vocês. Os telespectadores têm comentado esse assunto lá no Instagram do SBT Brasília. O Gabriel Carvalho diz o seguinte: quando a gente vê um solto, a pessoa diz, morde não, pode ficar tranquilo. E o Thiago Miranda comentou o seguinte: triste isso, com certeza os donos serão responsabilizados. Devem ser. Uma coisa é arcar com o tratamento médico dessa menina, que o condomínio promete reaver o dinheiro diretamente com o dono do cão, mas a família pode entrar na justiça para poder pedir danos morais. Porque você veja, ela teve o nariz danificado, passou por um susto, né? Que Deus nos livre. Então ainda pode ter outros desdobramentos da justiça. Pelo que você conversou com as pessoas, Kátia, com a família, eles pretendem procurar a justiça para serem ressarcidos numa indenização moral ou ainda não estão pensando nisso? Oi, Malta. Então, o marido dela não comentou sobre isso, né? Mas eu acredito que sim, até porque, né, o próprio condomínio foi que arcou com as despesas, né, da Luana, do tratamento da Luana, e também agora a Luana vai precisar fazer uma cirurgia plástica. Isso o médico já confirmou. Ela vai precisar sim passar por essa cirurgia justamente para não ficar com nenhuma sequela. Foi aqui neste condomínio onde nós estamos em frente, né? Infelizmente nós não pudemos entrar aqui. Quando eu falei com o marido da Luana, ele estava a caminho da delegacia. Foi por isso que ele enviou um áudio para a gente, contando tudo o que tinha acontecido. Então a gente já sabe que foi aqui. E todo mundo está assustado, né, Malta? Os vizinhos estão assustados, porque a gente sabe que Pitbull é uma raça
que é conhecida por ser violenta. Ele pode até não atacar humanos, mas ele geralmente ataca outros animais. Nós já fizemos reportagem aqui no SBT Brasília mostrando isso, que pitbulls atacam outros cachorros, né? A preferência é por animais, só que nesse caso ele acabou atacando também a Luana porque ela tentou separar os dois, né? Tentou tirar esse pitbull de cima do cachorro dela. Ele foi mordido no pescoço, levado ao veterinário e agora ele passa bem, né? Que poderia também ter acabado aí com um final trágico. O que alguns moradores dizem também, né? Imagina se ao invés de um cachorro fosse uma criança. Esse final poderia ter sido muito pior. Então, todo cuidado é pouco, né? Não deixar o cachorro sair de casa sozinho, ou se deixar ele solto, pelo menos colocar uma focinheira. É isso que os moradores pedem. Eles pedem mais segurança em relação a esses animais, Malta. Então, a gente está aqui acompanhando esse caso e, como eu disse, agora a Luana ela vai ter toda aí uma série de tratamento para poder recuperar. Vai precisar fazer uma cirurgia plástica no nariz, porque ela recebeu apenas pontos ontem. Também vai precisar tomar a vacina antirrábica, né, de tétano também. Então, é todo um trabalho, um constrangimento, né, uma dor que poderia ter sido evitada se esse cachorro não estivesse solto. Então, fica aí um alerta para quem tem animal desse porte, principalmente pitbull. Sair de casa, olha para ver se o portão realmente está fechado, né? Ter o cuidado de colocar focinheira nesse animal e não deixar ele solto, principalmente em condomínio como esse, Malta. Obrigado, Kátia. Você deu o recado que eu queria ter dito aqui, até porque a gente já falou outras, já mostramos uma recente, a semana passada, um pitbull que pulou de dentro de um carro e atacou um cachorrinho pequeno, um gato que estava na calçada. E a gente mostrou, acho que isso foi ano passado, 2021, um pitbull também que atacava os cavalos de carroceiro que passava na frente. Ou seja, eu sei que tem donos de pitbulls e que dizem que, dependendo da criação, o animal pode ficar dócil. Mas o que a gente tem visto como rotina não é isso. Então, se você tem um cachorro que é perigoso, ou que no mínimo você acha que não é perigoso, mas ele é forte, é capaz de provocar estrago na cara de uma pessoa, pôr a vida da pessoa em risco, ou matar um bicho de estimação, uma criança pequena, não pode descuidar. É uma responsabilidade que você topou ter, então assuma por completo. Obrigado, Kátia, pelas informações. Agora a gente vai para um caso de família na Asa Sul. O filho manteve o pai trancado dentro do apartamento. Este homem de 39 anos estava armado com 2 facas e teve um surto psicótico. Segundo os familiares do rapaz, ele já vinha de várias internações e dessa vez não queria voltar para a clínica. Aí teve o surto e fez refém o próprio pai, de 78 anos. A polícia militar foi acionada. Os homens do BOP tentaram negociar com esse menino. Como ele não cedeu, os policiais tiveram que entrar no apartamento no 3º andar e imobilizá-lo. Ele foi atendido pelos bombeiros e levado para a clínica onde faz tratamento para combate à dependência química. Ninguém se machucou e não houve danos ao imóvel. No mundo da música e do showbiz, uma notícia mexeu com os fãs de Marília Mendonça e levantou dúvidas sobre como funciona a lei brasileira para esse tipo de caso. O que aconteceu? O Murilo Huff, que é o pai do filho da Marília Mendonça, abriu mão de seu tutor do pequeno na administração da herança que foi deixada por Marília. Quem vai mandar e desmandar na fortuna até que o Léo seja maior de idade é a avó, a dona Ruth. E você que está em casa, conversa comigo a partir de agora. O que você faria no lugar do Murilo? Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela, ó, aqui no cantinho, e me responda. Sabe qual é a pergunta que a gente está te fazendo? É essa mesmo, olha. O que você acha da atitude de Murilo Huff? O que ele fez? Abriu mão, falou, ó, eu sei que o dinheiro todo que a Marília deixou é do Léo. Como ele é pequeno, eu teria que ser o responsável, mas não quero que a avó, mãe da Marília, continue sendo a responsável pela administração do dinheiro. Você faria a mesma coisa? A enquete tem 2 opções para você responder. A primeira é, ele foi corretíssimo, provou que não quer tirar proveito da fortuna da Marília. Ou segundo, se fosse eu, não abriria mão de cuidar da herança do Léo. Afinal, Murilo é o pai. E você pode argumentar o seguinte, não, ele é o pai do filho dele, ele sabe o que é melhor para o filho dele, ficaria com medo de outras pessoas administrarem errado um dinheiro que vai ser do menino e fala, não, quem vai tomar conta sou eu. Então você tem 2 opções. Ronald Veiga, nosso operador de GC, qual que é a opção que você escolhe? Primeira, corretíssimo, deixou a mãe dela, né, deve administrar
a fortuna deixada pela Marília. Que primeiro pipocaram na internet notícias de que estaria perto de 500 milhões de reais a fortuna. Depois o advogado do Murilo, que está no espólio, disse que não chega nem perto disso, argumentou que durante a carreira a Marília ajudou muita gente, então que não seria nada disso, mas assim... Pra vocês terem uma ideia, um fato assim comprovado, lembra daquela música Balada Boa que lançou o Gustavo Lima, que Gustavo Lima e você, tcherere, tchê, tchê, foi aqui que colocou o Gustavo Lima em voga, né? O compositor daquela canção, quando deu entrevista recentemente, contou que pelos direitos autorais ganhou na época, uns 5, 6 anos atrás, 6 milhões de reais. Por ter composto aquela única música. Você sabe que a Marília é a compositora de quase todas as canções, né, que ela deixou gravadas. Então, a gente tem aí uma estimativa de quanto se ganha, na ordem de milhões, dezenas de milhões de reais, quando se faz um sucesso do nível de Gustavo Lima, Luan Santana, Marília Mendonça. Muito bem, sobre esse assunto a gente conversa agora com a advogada especialista em direito civil, Lorena Vieira Fernandes, do escritório Sarubi Cisneros. Ô Lorena, para começo de conversa, como Marília e Murilo não eram casados e nem tinham uma união estável, ele mesmo, o Murilo, não tem direito à herança, certo? Boa tarde a todos. Exatamente, perfeito. Recentemente, o STF ele entendeu que o companheiro, quando devidamente comprovada essa qualidade de companheiro, ele tem o mesmo tratamento do cônjuge no regime da comunhão parcial de bens, certo? Então, para fins da sucessão. Então, nesse caso, como eles não foram casados e poderia talvez se verificar uma possível situação de companheiro, aí sim ele poderia ter algum tipo de ser herdeiro, certo? Mas como aparentemente o Murilo não tem essa intenção de pleitear essa condição de companheiro, ele não seria herdeiro nessa herança da Marília Mendonça. No caso dela, o único herdeiro fica sendo o Léo, o filho pequeno, que tem direito ao patrimônio que a Marília já conquistou e também aos futuros frutos, né, financeiros dos direitos autorais das centenas de canções que a Marília Mendonça deixou. Muito bem, aí tem, então, o Léo, ele é o único herdeiro, mas ele é um bebê, ele não pode cuidar. E o que a lei diz nesse caso? Isso, nesse caso, após a abertura do inventário, existe todo um processo até, de fato, após o encerramento do inventário, esses bens serem transmitidos para o filho. Então, nesse momento, durante esses trâmites, existe um administrador da herança. Já que a herança é dele, o representante legal, no caso, por ser o pai, seria o responsável, no nome do filho, por administrar essa herança. Então, verificar ali como que tem sido para o próprio dinheiro, fazer o dinheiro render. Então, fazer uma administração, como ele é menor de idade, essa administração ela seria feita pelo pai por ser o representante legal da criança. E decidiu que ele abre mão dessa tutela e deixa que a herança seja administrada pela mãe da Marília. A pergunta é, isso tem alguma repercussão na guarda do Léo ou ele continua tendo os mesmos direitos que foram acordados lá com relação à guarda do garoto? Essa decisão dele de deixar a mãe administrar a fortuna diz respeito apenas ao dinheiro. Isso, exatamente. São coisas completamente diferentes. Uma coisa é o direito de guarda, é o direito que ele tem sobre o filho. A gente chama de pátrio poder, é o poder familiar, digamos assim. Então, isso está dentro do âmbito do direito de família, são coisas completamente distintas do que a gente está tratando em relação à herança, que já é dentro do direito de sucessões. Então, ele não perde absolutamente nada relacionado ao direito dele de ser pai. É importante fazer essa diferenciação. Ele não abre mão dos direitos de pai, ele abre mão tão somente em relação à administração dos bens da herança, na condição de representante legal da criança. Uma última pergunta para a gente, mas aqui em termos mais genéricos, Eu vou te pedir só para você chegar um pouquinho mais... Aí, agora ficou perfeito para o nosso telespectador. Uma pergunta, por exemplo, eu deixo minha fortuna se um dia morrer, quem tem prioridade para receber o dinheiro são os meus filhos, é isso? Isso. O Código Civil, ele estabelece uma ordem,
certo? Existem os herdeiros necessários, que é o companheiro ascendente e descendente, e existe uma ordem. Então, se você tem filho, a sua herança vai para os filhos, né? Vai ser dividido para todos eles. Se você não tem filhos, a herança já vai para os seus pais. Então, existe toda uma ordem ali. E se você tem também o cônjuge ou companheiro, ele vai sempre, a gente diz, concorrer, porque ele vai fazer parte também da sucessão, juntamente com o filho, juntamente, né, com os pais. No caso, se o Murilo fosse considerado companheiro, ele concorreria na sucessão juntamente com o Léo. Mas não é o caso, porque ele, né, aparentemente não tem a intenção de pleitear essa situação de companheiro. Lorena, muito obrigado pela sua participação e pelos esclarecimentos que você trouxe no nosso jornal. Vamos ver o resultado da enquete, né, gente? Olha, os telespectadores, 91% disseram corretíssimo. O Murilo provou que não queria tirar proveito da fortuna da Marília. E 9% dizem, se fosse eu, não abriria mão de cuidar da herança do Léo, afinal, eu sou o pai. Olha só, tem um comentário aqui pra gente, Lia dos Santos. Murilo provou tudo o contrário que falavam dele, que ele só tava com ela pra ter fama. Malta, eu vejo seu programa todos os dias do Chile. Gente, que é isso? Esses dias falaram que estão assistindo a gente pelo YouTube lá de Pernambuco, agora vem a Lia falando que tá assistindo a gente do Chile. Graças, muitas graças. Continua assistindo todos os dias. Obrigado a vocês todos pela participação, tá? Ainda sobre música, luto no mundo gospel. A cantora e pastora Ludmila Ferber, muito famosa no público evangélico, morreu ontem à noite, aos 56 anos. Ela tratava um câncer de pulmão desde 2018. Na segunda-feira, fez um post no Instagram divulgando a nova canção Buscar Tua Face. Ela escreveu: "Eu tenho certeza que essa música vai renovar as suas forças para continuar a jornada. Mas lembre-se, busque a face de Deus, pois dele vem o nosso fôlego de vida." Ela tinha mais de 2 milhões de seguidores no Instagram e durante a carreira lançou 24 álbuns. Ludmila deixa 3 filhas e a gente aqui, os nossos sentimentos aos familiares e aos fãs da cantora. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje mais cedo da missa de 7º dia da mãe dele, a dona Olinda Bolsonaro, na Catedral Rainha da Paz, no setor militar urbano. A dona Olinda faleceu na semana passada. A repórter Vanessa Ferreira tem as informações. A homenagem à dona Olinda Bolsonaro começou por volta das 9 da manhã, aqui na Catedral Rainha da Paz, em Brasília, e foi celebrada pelo arcebispo militar do Brasil, Dom Fernando Guimarães. O presidente Jair Bolsonaro chegou acompanhado da primeira-dama Michele Bolsonaro, do filho Carlos Bolsonaro e de algumas autoridades. Chegou a ser cogitada a possibilidade do presidente participar de uma missa em homenagem à mãe em São Paulo, mas a ideia foi descartada. Dona Olinda Bolsonaro morreu aos 94 anos após 2 paradas cardiorrespiratórias na última sexta-feira, dia 21. O anúncio do falecimento foi feito pelo próprio presidente pelas redes sociais. No dia, ele estava em viagem oficial ao Suriname e voltou às pressas para o Brasil. Vanessa Ferreira para o SBT Brasília. E foi confirmado para Brasília o primeiro Fla-Flu de 2022. O jogo válido pelo Campeonato Carioca vai ser realizado no próximo dia 6 de fevereiro, às 4 da tarde, aqui no estádio Mané Garrincha. O jogo foi anunciado pela Federação de Esportes do Rio de Janeiro. As informações da partida foram inclusive alteradas na tabela do campeonato e a Arena BSB, que é responsável pelo estádio, disse que já reservou essa data. Mas o governador Ibanez Rocha disse ontem, né, para a nossa equipe, que não havia sido comunicado dessa partida e que, se for ocorrer, serão divulgadas regras mais rígidas e tem até a possibilidade, segundo o governador, de que esse jogo seja sem torcida, com portões fechados. Isso tudo, claro, né, por causa da explosão de casos de Covid aqui no DF. O Ibanez disse que as medidas serão divulgadas ainda hoje. O Mané Garrincha tem capacidade para receber 72 mil pessoas, mas desde setembro, um decreto prevê 50% da capacidade total. Além do Fla-Flu, que é pelo Campeonato Carioca, a CBF confirmou ontem que Brasília vai receber a Supercopa desse ano. Será a 3ª edição seguida da Supercopa disputada no Mané Garrincha. Tradicionalmente, a Supercopa é disputada entre o campeão do Brasileiro e o campeão da Copa do Brasil. Só que, como no ano passado o Galo levou as 2 disputas, o vice-campeão, o Flamengo, vai fazer esse duelo contra o Galo. A partida está prevista para o dia 20 de fevereiro. Parece que eu tô gago hoje. Ainda no assunto futebol, vocês viram a briga generalizada no Candangão? Ontem à noite, durante o clássico, né?
nosso. Gama versus Brasiliense pela segunda rodada do campeonato. Cenas lamentáveis chamaram mais atenção do que a própria partida. A informação que chegou pra gente é que torcedores do Gama invadiram a área destinada à torcida do Brasiliense e é óbvio que isso não ia dar certo, né? O Rodrigo Miranda está no Mané Garrincha, que foi o palco dessa selvageria, e tem os detalhes pra gente. Rodrigo, inclusive, você tem informações exclusivas. O que você traz em primeira mão pro telespectador do SBT? Boa tarde. Boa tarde, Malta. Boa tarde a todos que acompanham a tela do SBT neste momento. Olha só, o Procurador de Justiça Desportiva do DF, Gemerson Thiago Lima Andrade, vai oferecer uma denúncia aí por conta de toda essa confusão que a gente viu aqui ontem no estádio Mané Garrincha entre as torcidas do Gama e Brasiliense. O que ele vai pedir nessa denúncia? A denúncia vai pedir a proibição de torcedores nas arquibancadas dos estádios do Distrito Federal. Não só aqui no Mané Garrincha, não só no Candangão, em todos os jogos que vão acontecer aqui no Distrito Federal. Muito disso por conta da pandemia, como você bem disse aí, falando sobre a confirmação dos outros jogos aqui no Distrito Federal, e também por conta da selvageria, né, que a gente viu entre os torcedores, e isso talvez acelere. Hoje vai ser julgada uma liminar ainda para definir essa situação. Os clubes ainda podem perder pontos e também receber uma possível multa. Também será pedido nessa denúncia aí a exclusão dos torcedores envolvidos dessa torcida organizada aí do Gama, do Brasiliense, das torcidas que estiveram participando dessa confusão por um ano do estádio. Então é uma denúncia que vai ser julgada ainda pela Procuradoria, pelo Tribunal de Justiça Desportiva aqui do Distrito Federal, mas uma decisão que pode impactar até a vinda desses jogos aqui para a capital do país, como o jogo do Campeonato Carioca e também a Supercopa, né? Porque trazer um jogo para um estádio vazio talvez não seja tão interesse dos clubes também. Para falar sobre essa confusão de ontem, eu estou aqui com o Coronel Edivan da Polícia Militar, que vai falar com a gente agora. Coronel, uma boa tarde para o senhor. Ontem, a população brasileira do Distrito Federal acompanhou todas essas cenas lamentáveis, né? Torcedores tiveram que se abrigar dentro do campo. Muita gente se questionando por que eles estavam próximos, como é que eles chegaram a essa situação, como é que foi o esquema de segurança para essas torcidas. Tudo foi bem pensado antes, né, para tentar evitar uma situação como essa. Boa tarde. Brasília sempre é um grande exemplo de civilidade. Temos exemplo aí a faixa de pedestre. Mas no caso que aconteceu ontem no estádio de Brasília, não refletiu esse exemplo. Houve toda uma preparação da Polícia Militar, da Secretaria de Segurança, preventivamente. Houveram reuniões somente como tema desse jogo. Houve reunião do nosso batalhão de choque, com a liderança das torcidas, para que tudo transcorresse da melhor forma possível. Mas não foi o que aconteceu. As torcidas chegaram escoltadas, elas foram separadas dentro do estádio. É importante dizer que o nosso estádio ele é para 70 mil pessoas, haviam 2.300, já tivemos vários jogos com lotação máxima. Mas qual é a situação? Com lotação máxima, o torcedor vinha para assistir o show do esporte, ver seu time, e não foi o que aconteceu com os torcedores do Gama e Brasiliense. E quantas vezes for necessário a Polícia Militar agir para garantir a segurança da maioria, porque aquilo ali é a maioria, a minoria que faz aquele tipo, nós agiremos para garantir. Assim como foi restabelecida a ordem no estádio, o jogo voltou a acontecer, as duas torcidas foram retiradas do estádio, foram escoltadas até sua cidade para que tudo voltasse à normalidade. Mas não é exemplo. A Polícia Militar não concorda com isso. Assim, vamos sim emitir parecer, como falou o nosso procurador, para que não tenha nos jogos, né, com o Brasiliense e Gama, não tenha torcida ou tenha torcida de um só lado. Mas isso não pode se repetir. Não podemos ser assim, tolerantes com esse tipo de, vamos dizer assim, com esse tipo de situação dentro do estádio. E não é algo inédito, né? Para quem acompanha o futebol do Distrito Federal, é algo que ocorre de forma até corriqueira, né? Rotineira. Quem vai para assistir mesmo fica com medo, né? Acaba ficando em casa. Infelizmente, mas é o que eu te digo, é porque literalmente nós sentamos com as torcidas, conversamos com eles e acreditamos numa mudança de comportamento. Claro, a Polícia Militar está em condições, havia efetivo do lado de fora, havia efetivo interno, houve as escoltas, mas que nós acreditamos num crescimento, no amadurecimento dessa torcida. Mas a cada dia que acontece isso, a gente vê infelizmente que é o contrário. Agora, algum torcedor foi preso diante, porque selvageria, né? As pessoas se agredindo, caindo, rolando
cadeiras para baixo, todo mundo assustado. Pessoas foram presas, identificadas? Como é que se deu isso? Sim, pessoas foram identificadas. Nesse primeiro momento, o que a Polícia Militar tem a intenção é de que aquela briga ela cesse. Essa primeira ação foi literalmente para utilizar um material menos que letal, para haver essa separação, para depois a gente, de uma forma investigativa, junto com os amigos da Polícia Civil, verificar o que aconteceu. Mas era assim, nesse primeiro momento, garantir a segurança daquela grande maioria que estava presente e cessar toda aquela agressão. Houve confusão também fora do estádio ou aqui fora já foi mais tranquilo? Não, de forma nenhuma. No estádio, nem na chegada da torcida, nem na saída da torcida, houve qualquer tipo de situação. Houve um único lesionado, que foi uma brigadista, que segurou a grade, o pessoal arrancou, mas foi ferimento leve, sem qualquer tipo de consequência. Na mesma hora ela foi liberada. Muito obrigado pelas informações, Coronel. Malta, o Gama, também a empresa que é responsável pelo consórcio aqui do estádio Mané Garrincha, a Polícia Militar, todo mundo emitiu nota, né, sobre essa situação. Muitos lamentando tudo isso, o fato de alguns torcedores terem causado toda essa confusão, que o que importava era o espetáculo, mas essa situação toda pode ter consequências graves, como a gente disse aqui, né? Inclusive torcedores sendo proibidos de assistir jogo por causa de vândalos, né? Que nem quando a gente é pequeno. Um da turma pronta, a turma inteira fica sem intervalo, fica sem recreio, né? É basicamente a mesma coisa, malta. Proibir de assistir jogo é o mínimo, né? Responsabilizar e cobrar deles e obrigar a pagar o prejuízo causado para o contribuinte, né? Aquilo ali foi construído, reformado, era mantido até pouco tempo atrás, até passar para uma administração privada com dinheiro público, né? A gente vê o que um pitbull faz quando sai de casa com o portão aberto, não vejo muita diferença entre um cão e esses aí que estavam lá machucando o brigadista, pegando cadeira cara do estádio, jogando para cima, pegando extintor de incêndio e utilizando. Obrigado, Rodrigo, pelas informações. Deixa eu conversar com você agora que está pensando talvez em partir para o passo de ter a casa própria. O financiamento imobiliário ficou mais caro, sim, nesse ano. Além da alta taxa de juros, a taxa referencial também pode pesar no bolso do comprador. Segundo especialistas, para quem pretende comprar um imóvel agora, o momento é de negociação e atenção ao custo total do contrato. O sonho de Wellington cabe em 42 metros quadrados, o tamanho do apartamento que ele está comprando em São Paulo. Fazia tempo que ele queria fechar negócio e um motivo acelerou a decisão. O constante aumento da taxa Selic, eu falei, agora é o momento. Se eu não comprar agora, vai ficar muito difícil depois para comprar. Fez bem. Desde março do ano passado, a Selic, taxa básica de juros da economia brasileira, já subiu 7,25 pontos percentuais, alcançando o maior valor em 4 anos. Tem impacto direto no financiamento imobiliário. Compare. Para quem financiou R$ 240 mil em janeiro de 2021, por exemplo, a prestação média é de R$ 1.618. Se o contrato for fechado agora, um ano depois, a prestação fica quase R$ 500 mais cara. E ao final de 35 anos, o total pago é muito maior. No cálculo da prestação ainda entra a TR, taxa referencial, que impactada pela Selic agora tem correção diária. O executivo de uma das maiores plataformas de negociação de imóveis do país, com 4 milhões de unidades cadastradas, aconselha o consumidor. Observe uma coisa chamada custo efetivo total, que é o valor final que compõe a soma de todas essas taxas. Pesquise os bancos, porque cada banco vai ter o seu próprio custo e vai ter a sua própria remuneração, é a sua cesta de serviços. Ok, os juros mais altos encarecem o custo final para o comprador que vai financiar. Mas pode ser interessante para o vendedor baixar o preço do imóvel para não atrasar e nem deixar de fechar o negócio. Então, perde-se de um lado e ganha-se de outro. Mas não só pesquisar as taxas em si. Vamos olhar para o mercado imobiliário. Ou seja, ainda restam grandes oportunidades no mercado. E você, quando muda, Wellington? 2024. Fé em Deus. Atenção para quem gosta de fazer uma fezinha na loteria, uma aposta simples feita na lotérica da rodoviária do Plano Piloto faturou R$ 48 mil no sorteio da Mega Sena dessa semana.
O sortudo acertou a quina e chegou bem perto de se tornar um milionário. Faltou só um número para ele faturar o prêmio principal, mas se serve de consolo para o ganhador ou ganhadora, ninguém adivinhou as 6 dezenas sorteadas e esse prêmio acumulou para o sorteio da próxima quinta-feira. Mas 48 mil já estava bom, né, para pagar umas dívidas, resolver tudo em casa. O prêmio próximo vai ser de 31 milhões de reais. E você que vai ganhar esses 31 milhões de reais não vai fazer como um pessoal aí que simplesmente não vai resgatar os prêmios nas loterias pelo país. Acredite se quiser, mas hoje tem mais de 491 milhões de reais esquecidos. Vanessa Ferreira, como assim? Malta, exatamente assim. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, parece absurdo, né, a gente acreditar, mas tem gente que não busca o prêmio na loteria. E no ano passado, de janeiro a setembro, apenas esse valor, 491 milhões de reais foram deixados para trás nas casas lotéricas de todo o país. E olha só, segundo a Caixa, esse valor é muito acima do que o valor somado em 2020, no ano anterior, que foi de 311 milhões de reais. O maior valor não retirado em 2021 foi em abril, foi registrado em abril, que foi, olha só, um dos ganhadores, na verdade, da Mega da Virada, de 2020 para 2021, que não retirou 272 milhões de reais. A pessoa podia estar rica e não foi lá buscar esse dinheiro, malta. E olha só, o que acontece, pra gente explicar aí pra quem tá em casa. Se você ganha um prêmio, ele não fica lá pra sempre. Você tem até 90 dias, você tem 3 meses pra checar lá o númerozinho e procurar a Caixa Econômica Federal para retirar esse valor. Se passar esse prazo, o valor já é encaminhado para o FIES, que é o financiamento estudantil, né? Aquele programa do governo de financiamento estudantil para pessoas de baixa renda conseguirem cursar aí o ensino superior. Mas, malta, que dó, né? Imagina você descobrir aí depois de 90 dias que ganhou a Mega Sena, por exemplo, e não pode mais ter esse dinheiro. Esqueceu. Se você descobrir que ganhou 15 mil, 20 mil, você até leva um tempo, mas aceita. Mas 272 milhões de reais, vai precisar de muito dinheiro na terapia, né? Obrigado, Vanessa, pelas informações. Ó, agora você tem um golpe novo na praça, todo dia, né? Um novo. Você já ouviu falar no golpe da piscina? Sim, gente, todo cuidado é pouco se você for contratar um serviço como esse. O golpe vinha sendo aplicado por um estelionatário que agora está preso, tá? Ele se apresentava como técnico de piscinas, aí exigia um sinal das vítimas para começar a obra e depois não aparecia mais não. O estelionatário que acabou preso é Tiago da Silva Rodrigues, 34 anos, e em novembro do ano passado, o falso piscineiro foi contratado por um morador de Vicente Pires para fazer instalação elétrica e hidráulica na piscina da casa dele. O orçamento foi de 13 mil reais. O criminoso recebeu um sinal de 2 mil e nunca mais voltou para executar o serviço. O morador registrou o boletim na delegacia. O falso piscineiro, veja você, já tinha 25 ocorrências na polícia, a maioria pelo mesmo tipo de crime. É por isso que eu digo aqui sempre. No Brasil, infelizmente, quando você é estelionatário, vale a pena. Porque, olha, 25, será que vai ficar preso? Eu acho que nós vamos noticiar em breve que esse homem cometeu o 26º golpe. Esse estelionatário aí que você vê na tela atacava em Vicente Pires, Águas Claras, Recanto das Emas e até em Santo Antônio Descoberto. Segundo a polícia, Tiago Rodrigues praticava estelionatos desde 2013. As companhias aéreas e as empresas de turismo têm até a próxima segunda-feira para explicar como é que elas estão atendendo os passageiros que tiveram viagens canceladas ou adiadas. É seu caso? Então vamos ver o que vai acontecer na reportagem. O músico uruguaio Jorge, que trabalha no Brasil e passa férias em Montevidéu, teve a viagem de volta cancelada. Recebi o e-mail da agência que vendeu a passagem, falando que a Azul tinha cancelado o voo. Sem resposta da companhia aérea, ainda não sabe como vai retornar. Uma possibilidade é eu voltar desde aqui até Porto Alegre de ônibus e em Porto Alegre tentar comprar uma passagem que seja um pouco mais acessível. Uma semana antes da pandemia começar, a Diane comprou 3 passagens aéreas de primeira classe, voo São Paulo-Miami. Ela ia viajar com as 2 tias, mas a viagem foi cancelada por causa da crise sanitária. Agora, desde dezembro, a Diane tenta remarcar as passagens, sem sucesso. Tá tudo marcado, tudo comprado, cruzeiro comprado, hotel comprado,
e a gente não consegue remarcar. Diane sempre viajou com a Latam e não pediu reembolso em 2020 esperando uma solução rápida. Casos como o dela se multiplicam. Sabemos que as empresas não têm respeitado o direito do consumidor, seja de ser avisado com antecedência disso, de ter o seu reembolso garantido. De julho a dezembro foram 14.544 reclamações contra agências de turismo e quase 9.000 reclamações contra as empresas aéreas. Só em janeiro, até o dia 18, foram quase 2.500 reclamações. O reembolso ao consumidor, no caso de cancelamento, tem que ser feito de modo integral em até 7 dias. O Procon aconselha, quem puder, adiar a viagem. Se eu soubesse que eu teria todo esse problema, eu teria pego o dinheiro de volta. Agora uma notícia de última hora. O Conselho de Administração da UNB acaba de aprovar uma resolução que amplia a cobrança do comprovante de vacinação para acessar todas as áreas da universidade. Por enquanto, o cartão de vacina só estava sendo cobrado na entrada do restaurante universitário e da biblioteca central da UNB. Hoje pela manhã teve uma reunião em que foi decidido por unanimidade que para ter acesso a todas as áreas da UNB, alunos e professores vão ter que mostrar o comprovante completo de vacinação, ou seja, as duas doses e a dose de reforço. Olha só. O objetivo dessa nova medida é garantir mais segurança para a comunidade acadêmica e incentivar a procura pelas doses de reforço. Essa exigência vai passar a valer daqui 15 dias. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, deu 5 dias de prazo para o secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde explicar aquela nota técnica que foi divulgada e que é contrária à vacina e a favor do uso de medicamentos sem comprovação científica, por exemplo, a cloroquina. O documento foi alterado depois de protestos da comunidade médica e tem causado muita polêmica. O Ministério da Saúde divulgou um novo documento nesta quarta-feira. A tabela negando a segurança e eficiência das vacinas e que causou forte reação na comunidade médica não consta mais na nota técnica. Mas a defesa do uso da hidroxicloroquina continua lá. O medicamento é comprovadamente ineficaz no tratamento contra a Covid-19 e vem sendo defendido pelo presidente Jair Bolsonaro desde o início da pandemia. A nota técnica foi produzida pela Secretaria de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde para rejeitar um parecer da Conitec, a comissão de especialistas criada para auxiliar a pasta e que contraindicou o uso do chamado kit Covid. Eu não entendo esse apego a esse específico medicamento, porque ele não é indicado em nenhum lugar por ninguém. Então, eu sinto muito estarmos gastando tanta saliva e perdendo tanto tempo de gente importante para discutir um assunto completamente ultrapassado. Enquanto isso, a Anvisa confirmou que recebeu as informações do Ministério da Saúde sobre o uso de autotestes para diagnóstico da Covid. O texto detalha a orientação para quem testar positivo. Nesse caso, com ou sem sintomas, a pessoa deve buscar atendimento em uma unidade pública ou privada para avaliação. Assim, o paciente será notificado nos sistemas oficiais do Ministério. Para este infectologista, as instruções para a população devem ser mais completas. Como proceder em relação a essa testagem, que testes utilizar, em que situações e como reportar esses resultados de uma forma eficiente, né? De volta ao noticiário local, na tarde de ontem, um acidente na BR-070 matou 2 pessoas. O acidente foi na altura de Cocalzinho. Edson Ferreira da Silva e Henrique Gomes da Silva, 2 jovens de Anápolis, são as vítimas deste acidente. Eles eram da mesma família, estavam numa caminhonete que bateu num carro de passeio. Outras 3 pessoas também ficaram feridas, os 2 morreram, né? Equipes do SAMU de Águas Lindas de Goiás atuaram no socorro delas. Agora a perícia do IML vai ajudar a entender as causas desse grave acidente. E quem tem cachorro ou gato, atenção, a partir de hoje
começa a primeira etapa do cadastro para a castração gratuita dos pets. O Instituto Brasília Ambiental vai realizar uma campanha para castrar mais de 3 mil cães e gatos. Se você tiver interesse, tem que acessar o site do órgão e fazer a inscrição até sexta-feira, tá? Não perca o prazo. O resultado dos contemplados vai sair dia 4 de fevereiro. Tanto cachorro precisando ser castrado para não fugir de casa e reproduzir na rua, né? As cirurgias serão feitas do dia 8 de fevereiro até 18 de março nas clínicas do Gama, Samambaia, Paranoá e Ceilândia. Para você ter outras informações, basta acessar o site ibram.df.gov.br, assim como aparece na tela para você. Agora eu tenho uma história para te contar, a do Odilson, que depois de ter vários problemas de saúde com os produtos industrializados, ele desenvolveu o próprio sabonete. E essa necessidade, que era dele, virou um negócio. Agora ele ajuda mulheres em situação de vulnerabilidade a ter a própria fonte de renda por meio da saboaria. A necessidade por produtos que não agredissem a pele do Odilson fez ele se reinventar. A dermatite atópica, uma condição que não tem cura, foi o pontapé inicial para uma jornada em busca de produtos que aliviassem os sintomas, principalmente o ressecamento da pele. Esses hidratantes que eu compro no supermercado me causam irritação, me fazem muito mal. A produção começou tímida, na base da tentativa e erro. Mas, em pouco tempo, as receitas começaram a dar certo e os sabonetes foram um sucesso. A gente foi produzindo para os amigos, até que surgiram amigos pedindo, olha, me ensina a fazer. Não demorou para aparecer um montão de gente querendo aprender a fazer o próprio sabonete. E o Odilson começou a dar cursos. Foi aí que essa história se juntou ao projeto social Jardins das Margaridas, que vai ensinar a 100 mulheres em situação de vulnerabilidade as técnicas de saboaria artesanal. A ideia é que elas desabrochem para o autocuidado e, ao mesmo tempo, tenham uma fonte de renda. Elas vão desenvolver coisas que serão para elas, como sabonete, shampoo, condicionador. E é claro que eu fui aprender de pertinho os segredos da saboaria. Ingredientes separados, tudo pronto para fazer o sabonete. Eu já estou aqui prontíssima, de avental, luva e equipamentos de segurança para começar todo o processo. Vou deixar o microfone de lado um pouquinho para colocar a mão na massa e você acompanha junto comigo o passo a passo. Se tudo der certo, fica aí a dica para eu trocar de profissão. Tudo é pesado e medido. É preciso uma técnica especial para que dê certo, inclusive a ordem para acrescentar as substâncias e a forma que a massa é misturada. Aqui, a gente teve a ajuda de um mixer. Tudo misturado, é hora de cozinhar a massa. O processo leva um nome esquisito, saponificação. E se você acha que depois de cozido já tá pronto, tá muito enganado. É que é agora que começa o mexe-mexe para dar as cores e as essências desejadas ao sabonete. E não pode demorar para a massa não desandar. Moço, para fazer sabonete tem que ter, muque, força no braço e saber mexer, viu? Não é fácil, não. Massa colorida e aromatizada, vamos colocar na forma. Depois de tudo ajeitadinho, a massa descansa por 24 horas. Quando fica seco, forma aí esse blocão, que é cortado em fatias. E é claro que eu também fiz essa parte. E vamos combinar? O Odilson até que teve boa vontade, mas é melhor eu continuar como repórter mesmo, viu? Muito legal, mas boa a iniciativa dele, né, de ajudar outras pessoas a aprenderem a fazer o sabonete também. A gente mostrou que o Distrito Federal registrou o primeiro feminicídio do ano, num caso que foi lá em Santa Maria. Só que nesse mesmo dia, nós também falamos que um outro caso estava em apuração e agora foi confirmado. Ou seja, são 2 feminicídios em 2022 e janeiro nem acabou, né? O caso que foi registrado como o segundo feminicídio do ano é a morte de Kelly Cristina Pereira da Silva, de 23 anos. A jovem estava desaparecida desde o dia 4 de janeiro e foi encontrada morta no poço de uma chácara lá em Braslândia na segunda-feira. O ex-marido da vítima é o principal suspeito de ter cometido esse crime. Ele até prestou depoimento na delegacia sobre o desaparecimento e, segundo a polícia, deu informações contraditórias. Só que, após o depoimento, ele tirou a própria vida em casa. O corpo de Kelly só foi encontrado 4 dias depois. As investigações seguem apontando o homem como o principal suspeito.
Agora a polícia aguarda o resultado de outras perícias e representações de medidas cautelares para encerrar essa investigação. Ainda sobre violência contra a mulher, em Ceilândia, um homem foi preso ontem à tarde depois que invadiu a casa da ex-companheira. Ela tinha uma medida protetiva que o impedia de se aproximar dela e da residência também, mas isso não foi suficiente, como muitas vezes não é, para impedir o agressor. Depois da invasão, ele tentou fugir para uma casa vizinha, mas graças ao trabalho rápido de policiais civis, ele foi preso em flagrante. A Kátia Gomes está lá na rua onde tudo aconteceu e fala com a gente agora. Tá na delegacia, né, Kátia? É com você. Exatamente, Malta. Eu estou aqui na delegacia que registrou o caso, que é a DEAN. E esse caso foi ontem, né? Esse homem, né, o ex-marido, ele invadiu, na verdade, ele entrou na casa da ex-mulher com uma desculpa ali de que queria conversar, resolver algumas coisas. E aí depois ele saiu. O filho dela percebeu que o celular da mãe tinha sumido. E foi aí que ela entendeu que o ex-marido havia furtado o aparelho celular. Ela veio até a delegacia e fez o registro da ocorrência de furto e avisou que tinha 2 medidas protetivas contra ele desde o ano passado. Um agente aqui da delegacia viu que o homem estava na porta da delegacia, ou seja, ele veio atrás da ex-mulher acompanhar o que ela estava fazendo. Foi aí que a perseguição começou. A Polícia Civil foi atrás deste homem, né? E ele começou a pular de casa em casa, pulou o muro, pulou o telhado, até que um agente aqui da delegacia conseguiu detê-lo. Ele deu um mata-leão nele, né? Foi um golpe ali muito rápido, de forma muito esperta, e conseguiu prender esse criminoso. Vamos ouvir também agora o delegado Egiton Rocha, né, aqui da delegacia da DEAN, que tem mais detalhes desse caso. É um caso que chama muito atenção, né, porque ele já tinha medida protetiva, ela já tinha medida protetiva contra ele, ele entrou na casa dela, furtou o celular e ainda teve a audácia de vir atrás da mulher na delegacia. Exatamente. Esse foi um caso que já não é tão difícil de acontecer aqui na região administrativa de Ceilândia. E ontem, né, nós percebemos que a conduta do indivíduo, né, ela apresentou uma lesividade muito excessiva, até porque nós analisamos as ocorrências anteriores envolvendo o casal e percebemos que tinham 2 medidas protetivas deferidas contra ele. E essa conduta dele, esse ato dele comparecer à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, acompanhando a ex-companheira dele, demonstra que esse cidadão ele não tem a mínima pretensão de cumprir as medidas protetivas que foram deferidas contra ele e de garantir a integridade física e psicológica da companheira dele. Então ela contou que ele foi até a casa dela, eles foram conversar, né? Ele queria exatamente o que ali? Ele foi, na verdade, fingir que queria conversar, acabou furtando o celular dela. Exatamente. No interrogatório do investigado, ele nos relatou que a intenção dele foi ir até a residência para pegar um cartão de crédito para comprar materiais de pintura para a reforma de uma residência que eles teriam alugado. Só que, chegando lá, ele olhou o celular da companheira, isso ele confessou no momento do interrogatório dele, ele olhou o celular da companheira e subtraiu, né? Foi o momento, logo minutos depois, a companheira dele percebeu que o celular tinha furtado, né, através do filho, o filho observou a ausência do celular, comunicou para ela e a partir daí ela veio aqui nos relatar o que teria acontecido, né, o furto do celular e, além disso, o descumprimento das 2 medidas protetivas que foram deferidas no ano passado. Essas medidas seriam exatamente o quê? As medidas protetivas, elas consistiam no afastamento do lar, na proibição de contato com a ofendida e distanciamento. Então, a partir do momento que ele se aproximou dela, retornou à residência e manteve contato, ele descumpriu a um só tempo essas 3 medidas protetivas. Mas qual o motivo? Ele agrediu a mulher? O que aconteceu na época? Nas ocorrências anteriores, elas consistiram em violência doméstica, né, que é a lesão corporal. Na primeira ocorrência em que ele foi autuado em flagrante, ele praticou, além da violência doméstica, ele praticou os crimes de resistência e desacato contra 6 policiais militares no momento da prisão em flagrante dele. Então, os policiais militares foram lá atender a ocorrência, perceberam a situação flagrancial e no momento da contenção dele para a condução à delegacia, ele ofereceu resistência e passou a agredir os policiais nesse momento. Foi aí que ele foi trazido para a delegacia e foi autuado em flagrante delito também pelo crime de resistência. E por isso, já sabendo desse histórico desse homem, os policiais já foram espertos no momento ali da abordagem. Como é que foi essa questão da fuga? Ele saiu pulando de
casa em casa, subiu em telhado, como é que foi? Nós, na quarta diligência, quando nós estávamos na perseguição dele, já na quarta diligência, nós fomos à residência da mãe dele, onde ele estava escondido, e olhamos, né, diretamente ele pulando o muro da casa, pegando uma escada, colocando no muro e subindo o muro para iniciar sua fuga. Foi a partir desse momento que nós pedimos para os vizinhos, né, para ter acesso à residência deles, para subir no muro e tentar fazer o monitoramento. Nós também adentramos a residência da mãe dele, só que não conseguimos efetuar a prisão dele nesse momento. Ele começou a pular, né, por várias residências, passar por telhados, inclusive ontem choveu aqui na região de Ceilândia, e as telhas das casas pelas quais ele passava eram telhas Brasilite e estavam molhadas, então ele correu um risco muito grande durante essa fuga dele. E nós ali naquele momento não tínhamos como efetuar essa perseguição pelos telhados sob o risco da gente se acidentar, né, ou ter um acidente ali e afetar a nossa integridade física. Então nós pedimos apoio para as delegacias da região, pedimos apoio para a divisão de operações especiais e operações aéreas. Foi quando a equipe chegou, também tinha a equipe da PM no local, e eles nos deram total apoio. Foi aí que nós conseguimos efetuar o cerco, né, diminuir a movimentação dele, até o momento que culminou com a prisão dele. Só que antes do momento da prisão, onde um escrivão aqui da Polícia Civil aplicou mata-leão, ele tinha adentrado uma residência, tinha se escondido no sótão. Os policiais identificaram e fizeram a extração dele desse sótão com munição química. Mesmo sob efeito de munição química, o cidadão ainda conseguiu fugir e se homiziar na última residência onde ele foi preso. Deu um trabalho para a polícia, hein? Que a polícia chamou o helicóptero, teve que fazer uma grande perseguição, né? É um homem que aparentemente ali oferece um certo perigo. Foi uma operação grande, né? Deu muito trabalho para a polícia conseguir efetuar a prisão dele, só que foi uma medida que não poderia ser menos que isso, porque a conduta dele, ele já demonstrou, desde o momento em que ele chegou à delegacia, que ele não tinha a menor pretensão de cumprir as medidas. Essa conduta dele de tentar fugir, de se esquivar da atuação da polícia, que nós fomos lá à residência da mãe dele 3 vezes antes de começar a fechar o cerco. Então essa tentativa dele de se furtar à atuação policial já demonstrava essa tendência dele de não querer acatar as ordens judiciais e as ordens da polícia. Só mais uma observação, delegado, o que chama atenção nesse caso também. Ela já tinha medidas protetivas contra ele, mas ela alegou que terminou o relacionamento há mais ou menos 1 mês. Ou seja, é aquele típico relacionamento que o homem agride, a mulher volta e continua nesse ciclo vicioso. Isso, é o ciclo de violência doméstica que a gente chama. Só que nós temos que analisar caso a caso, né? Embora ela esteja ali com um período já quase 1 ano, com a decisão de afastamento do lar, de proibição de contato, já deferidas em favor dela, cada caso tem que ser analisado. E muitos episódios ocorrem da mulher voltar a conviver com o agressor, muitas vezes por uma necessidade financeira, né? A mulher dependente econômica do indivíduo, ela não tem pensão alimentícia, né? Ainda não conseguiu se restabelecer economicamente, e muitas vezes ela é obrigada, ela se vê numa condição de ser obrigada a retornar ao convívio com o agressor. Então isso não quer dizer que ela tenha a vontade de perdoar ele, que ela esteja com a intenção de voltar a conviver com ele maritalmente. Basicamente aquilo dali é uma necessidade pela qual ela está passando e ela é obrigada a voltar a conviver com o agressor. Daí que vem a necessidade de mais políticas públicas para oferecer abrigo para essas mulheres não ficarem reféns, né? Talvez um emprego, uma ajuda maior do governo em relação a isso. Exatamente, as políticas públicas, né, assistência social, isso aí tem que ter uma atuação mais efetiva do Estado e a presença também nesse momento pós-deferimento de medidas protetivas, até para ver como é que a mulher está convivendo com o agressor, se ela voltou a conviver ou não, e garantir uma proteção mais efetiva para essas mulheres. Tá certo, delegado. Muito obrigado pelas suas informações. Então é isso, malta. Fica um alerta aí, né, em relação a isso que eu acabei de perguntar para o delegado. Mulheres que já entraram com medida protetiva contra o ex-companheiro e mesmo assim ainda recebem casa, aceitam ali esse relacionamento, talvez por causa de uma dependência financeira. Sim, a Kátia Gomes e o delegado Edton Rocha falaram tudo. Eu queria só aproveitar, Kátia, para você tirar só uma dúvida com ele. Se a gente já viu que esse homem descumpriu medida protetiva, teve a audácia de correr atrás da mulher na delegacia, deu esse trabalho para ser preso pelos policiais, desacatou, reagiu a um mata-leão, tem condição talvez da delegacia, o que eu estou falando é adequado, representar por uma prisão preventiva para que ela não tema que esse homem volte para a rua muito em breve?
Delegado, Malta está perguntando, diante de todo esse caso, tem como representar por uma prisão preventiva? O que a delegacia já fez em relação a ele? O crime de violência, o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, por si só, ele já é inafiançável em sede policial. Então, ontem eu já não podia arbitrar a fiança para ele, e como os requisitos da prisão preventiva dele já estavam previstos, no meu entendimento estão todos os requisitos previstos, eu já fiz a representação pela decretação da prisão preventiva dele e estamos aguardando o deferimento dessa prisão. Agora há pouco eu olhei o sistema do PJE para verificar se já tinha ocorrido a audiência de custódia, só que até agora não aconteceu. Mas eu espero que aconteça ainda hoje, seja analisado o pedido e, consequentemente, seja decretada a prisão preventiva dele. Certíssimo, delegado. Parabéns pela sua atitude. Malta, então é isso, eu volto com você. Porque eu fiquei aqui assim pensando, um homem perigoso desse, essa mulher tendo que ficar ali à mercê, será que não dava para garantir de alguma maneira que ele ficasse mais tempo, atrás das grades, dando um respiro, um alívio para essa mulher ver o que faz, se some do Distrito Federal, se vai ser o jeito, coitada, para fugir dele, mas o delegado realmente já pediu que ele seja preso preventivamente. Obrigado, Kátia, pelas informações. A gente traz agora um caso de Porto Alegre, mas que tem repercutido no Brasil inteiro, aqui no Distrito Federal também, muita gente falando disso. A mãe de um adolescente negro registrou boletim de ocorrência por racismo depois que policiais algemaram o filho dela dentro de um shopping. Vamos ver. As imagens foram gravadas por um cliente. Um garoto de 15 anos, que é negro, foi algemado no chão por um policial militar. Aí pode gravar, por favor, porque só do papel ele não fala. O menino disse que foi ameaçado pelo policial com uma arma de choque. Antes, foi prensado contra uma parede por um dos seguranças. Eu dei um grito, a minha cavícula. E quando eu falei isso daí, ele prensou mais ainda, ele ficou com mais força ainda. A polícia militar disse que o soldado usou algemas porque o menino resistiu. Já a administração do shopping center alegou que o adolescente vendia doces na praça de alimentação quando se deparou com o PM, correu pelos corredores até ser abordado. A versão do adolescente é de que ele e outros 6 amigos pediam para frequentadores comprarem pacotes de bala para eles revenderem no semáforo. Uma mulher ofereceu lanche para o grupo. Por isso, eles permaneceram dentro do estabelecimento. A mãe estava no serviço quando recebeu o vídeo no dia 18 deste mês. Para uma mãe, é a pior coisa que tem, o pior sentimento que tem ver o teu filho assim, passar por isso, e tu não poder fazer nada. Para o advogado, houve injúria racial. São atos horríveis que infelizmente não deveria acontecer, e a gente busca pleitear a justiça nesse sentido. A polícia pediu imagens de monitoramento e ouviu o chefe dos seguranças. Ele disse que a abordagem foi correta e que os meninos, nas palavras dele, costumam fazer confusão no shopping. Historicamente, a gente sabe, que a abordagem ela costuma ser um pouco mais truculenta quando envolve pessoas negras. Mas aí só ao final das investigações eu vou poder afirmar categoricamente que houve ou não racismo. Os mais antigos do plano piloto pode estar começando a ser resolvido. Do que eu estou falando? Das passagens subterrâneas que deveriam ser a melhor opção para você atravessar o eixão, mas que são evitadas pela insegurança, pela sujeira, porque fica tudo escuro. A gente já mostrou aqui que muita gente prefere arriscar ser atropelado, passando correndo por cima pelas 6 faixas do eixão, do que enfrentar a passagem que foi construída justamente para evitar esse perigo. O GDF resolveu começar pela Asa Norte e o Rodrigo Miranda foi lá conferir como é que está o trabalho. Então já começou? É com você, Rodrigo. Já começou, Malta, já começou sim. O trabalho foi iniciado na quinta-feira da semana passada, então está começando, está na fase inicial ainda, mas está avançando. O orçamento para essa revitalização das passagens subterrâneas aí de mais de R$2 milhões. Para a gente falar mais sobre essa reforma, eu estou aqui com o Rubens Oliveira, ele é diretor de edificações da Nova Cap. Rubens, uma boa tarde para o senhor. Começou essas obras e como é que elas vão funcionar, como é que vai ser o cronograma daqui para frente? São 16 passagens subterrâneas dessa na Asa Norte e na Asa Sul também. Correto, boa tarde. Então, a nossa expectativa é de investir mais ou menos R$2 milhões e 100 mil na recuperação e revitalização dessas passagens subterrâneas. São um total de 16 passagens subterrâneas, sendo 8 na Asa Norte e 8 na Asa Sul. Os serviços basicamente são serviços de manutenção.
Então, nós vamos revitalizar todos esses revestimentos existentes, recuperar esses buracos que existem hoje para poder tornar um piso mais acessível, recuperar os revestimentos de parede, eliminando essas pichações, tirando os revestimentos soltos, de forma que a acessibilidade possa ser recuperada, né? Então, faremos uma recuperação também no piso das passarelas, né, para tornar ele mais acessível, uma recuperação nos corrimãos, na instalação elétrica, uma revisão, troca das luminárias, passando para uma luminária em LED, para tornar o ambiente assim mais salubre e mais operacional para as pessoas poderem utilizar com mais segurança. Qual a previsão dessas obras aí, de entrega dessas obras? Então, nós estamos estimando um prazo aí de 45 a 60 dias para cada passagem subterrânea, né? Não vai ser uma atrás da outra, não vamos depender de terminar uma para iniciar a outra. Então não deve se estender até o final do ano. Acreditamos aí que em torno de no máximo 4 meses nós conseguimos concluir todas. Agora, a população reclama muito da insegurança também, né, de passar por aqui, muitos preferem se arriscar entre os carros. Com essa revitalização, isso deve melhorar um pouco, pelo menos? Essa sensação de insegurança deve passar? Com certeza, que a ideia dessa recuperação e revitalização é justamente tornar o ambiente mais claro, mais salubre, né, deixar o ambiente bem limpo, com cores claras, de forma que o usuário possa sentir segurança em passar pelas passagens e continuar o seu trajeto, né? Muito obrigado pelas informações, Rubens. É isso, malta, a gente fica na expectativa, né, de que isso possa mesmo trazer mais segurança para quem passa por aqui. É tão difícil atravessar o eixão, né? Era tão melhor se a passarela aí embaixo subterrânea fosse boa, para ninguém ficar com medo, nem ser atropelado. Obrigado, Rodrigo, pelas informações. Para você de casa, obrigado pela audiência. Até amanhã. Tchau.